Hoje concluiremos uma série de mensagens baseadas na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, de 10 a 20. E o tema central que temos meditado e estudado, à luz do seu contexto, é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que bênção! Quando Jesus me fortalece, quando sou fortalecido por Ele, pela força do seu poder, posso, aguento, suporto tudo, todas as coisas. Esta declaração maravilhosa que tem sido usada por Deus para abençoar milhares e milhões de pessoas ao longo da história da fé cristã. Ela foi anunciada e proclamada por Paulo num contexto onde ele agradece à igreja de Filipos pelas ofertas financeiras que o ajudaram a dar prosseguimento às campanhas missionárias e para ajudá-lo a manter sua prisão domiciliar em Roma. Dinheiro para o apóstolo era um assunto altamente espiritual. Por isso, ele não trata do tema de um ponto de vista secular e mundano, porque para ele dinheiro é o vosso cuidado para comigo, participar das minhas aflições. Era entendido, dado e recebido por ele como oferta de aroma suave, como sacrifício agradável e aceitável a Deus. Assim, dentro da cosmovisão cristã, o dinheiro cumpre um papel fundamental quando dado do modo apropriado e recomendado pela palavra de Deus e quando recebido também do modo devido e orientado segundo a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo diz para nós em Filipenses capítulo 4, versos 19 e 20, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que declaração maravilhosa, confortadora, alentadora, sobretudo encorajadora. Deus havia suprido todas as necessidades do apóstolo Paulo, de Lucas, de Timóteo, de Silas, de Barnabé, da equipe missionária, para a pregação de cidade em cidade da palavra de Deus. Deus suprira, usando em primeiro lugar a igreja de Antioquia. Quando aqueles recursos terminaram, Deus supriu as necessidades de Paulo através da profissão de Paulo, fabricador de tendas, através do seu trabalho, da sua fadiga, trabalhando com as próprias mãos para manter-se, para não dar a impressão e não dar margem para que ninguém pensasse que ele era mais um daqueles pregadores que perambulavam, itinerantes, dando palestras em troca de dinheiro. Não, o apóstolo jamais deixou que tal impressão ficasse. Deus também suprira suas necessidades através de igrejas, como a igreja de Filipos, que enviara várias vezes ofertas e que ajudaram o apóstolo Paulo. Os filipenses eram gratos a Deus por Jesus Cristo, o seu Filho. Deus nos deu o seu Filho para ser o nosso Salvador. Eles eram gratos. Eles eram gratos porque Deus lhes enviou os missionários. Lídia teve seu coração aberto. Aquela jovem que era possessa, escravizada por espíritos malignos, fora liberta. O carcereiro e toda a sua família foram salvos. Então, aquela igreja tinha profunda gratidão a Deus pela vida dos missionários e por tudo quanto Paulo e Silas padeceram. Eles foram testemunhas oculares dos padecimentos, das chicotadas, da prisão,
aflição e do sofrimento. E eles não queriam mais ficar na arquibancada, apenas como espectadores da obra missionária. A gratidão os moveu a se tornarem sócios, parceiros do apóstolo Paulo, e investiram, ofertando para que eles tivessem condições de prosseguir, bancando as passagens, bancando a alimentação, bancando as hospedagens e todas as despesas que tinham. Que igreja fabulosa! E Paulo escreve para agradecer, porque o Senhor Deus, que suprira todas as necessidades do apóstolo Paulo, um dos instrumentos, a própria igreja de Filipos, agora ele diz: o meu Deus, ele suprirá todas as vossas necessidades. Meu Deus, eu fico maravilhado com esse tipo de declaração. Meu Deus, por quê? Porque ele poderia dizer vosso Deus, ele poderia dizer o nosso Deus. E para muitos poderia ser até uma arrogância, como se Paulo acreditasse que de um modo especial, distinto e diferente dos demais, Deus era o Deus dele e não de todos os outros. Mas quando uma pessoa está em Cristo, ela pertence ao Senhor, e o desdobramento prático de pertencer a Ele, de ser dele, é que Ele também é nosso. E toda pessoa salva pela graça, por meio da fé, pode e deve dizer: meu Deus, meu Rei, minha vida, é meu, eu sou dele, ele é meu, ele me criou. Ele me comprou com o sangue de Cristo, ele me redimiu, eu sou dele, eu pertenço a ele. Em contrapartida, ele é meu, eu entreguei-me a ele, porque ele se entregou por mim. Se eu amo, foi porque ele me amou primeiro. E se eu posso dizer que ele é meu, é porque antes de ser meu, eu sou dele. Eu pertenço a ele. E o apóstolo declara com bastante ênfase: o meu Deus. O que ele fará? O que o Deus e Pai de Jesus Cristo, o Deus do apóstolo Paulo, fará? Ele suprirá todas as vossas necessidades, cada uma das vossas necessidades. É muito interessante porque nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1 e 2, o seguinte: irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. A igreja de Filipos ofertara generosamente várias vezes, e agora a última, através de Epafrodito, uma oferta tão expressiva que o apóstolo Paulo, ele declarou: tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos. Mas aquela igreja não era rica, aquela igreja não era abastada. Pelo contrário, vimos no texto de 2 Coríntios sobre a extrema pobreza, sobre a carência. Portanto, aquela oferta de amor generosa não era produto de quem tem dinheiro sobrando, de uma igreja rica e abastada, mas de uma igreja que amou, porque quem ama, dá. Quem ama, oferta. Quem ama a Deus agradece porque Ele enviou Jesus. Quem ama a Deus agradece por ter enviado os missionários. Quem ama a Deus ama o próximo. E assim como Lídia tivera seu coração aberto para conhecer o Senhor, aquela jovem escrava e possessa de espíritos malignos, agora liberta, conhece o Senhor, o carcereiro e sua família, eles também queriam que outras tantas famílias também conhecessem que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor, é a saída, é a solução. Só nele há a bênção de Deus. Por isso eles investiram, não porque tivessem muito, mas porque amaram muito, e da sua pobreza eles foram extremamente generosos. E o apóstolo Paulo, ele diz exatamente: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. A Bíblia diz no Salmo 34, verso 10, os leãozinhos têm necessidades e passam fome, mas não faltará
bem algum aos que buscam o Senhor. Que declaração maravilhosa! Nós também encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo no Sermão do Monte: e quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Nosso Pai conhece nossas necessidades antes de pedir, e Ele suprirá as nossas necessidades. O Senhor também disse assim, portanto, em Mateus 6, 31, 32, portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, disse o Senhor Jesus. O meu Deus suprirá todas, cada uma delas, nenhuma necessidade deixará de ser suprida por Deus. Mas atentem bem para a palavra necessidade. Vosso Pai sabe do que precisais. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de pedir. E Jesus falou que precisamos e de necessidade, e não de capricho, e nem de ganância, e nem de vaidade, e nem de soberba, e não de ostentação. Sim, Deus não supre caprichos vaidosos e carnais, negativo. Ele supre necessidades. Esse é o compromisso do Altíssimo, do Deus da providência, do Deus provedor. Um exemplo é o apóstolo Paulo, quando ele nos diz em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam, que isto não lhes seja cobrado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. O apóstolo Paulo, ele precisava de apoio, mas os cristãos romanos não lhe deram tal apoio, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Todas as nossas necessidades, há momentos que nós temos necessidade de consolo, de conforto, de amparo. Há momentos em que precisamos do revestimento de poder do Espírito para enfrentar tribulações, enfrentar guerras espirituais com as hostes espirituais da maldade. Deus conhece as necessidades, as nossas necessidades, e essa é a promessa: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Por isso é maravilhoso converter-se, saber que Ele é Pai, que Ele conhece, que Ele sonda e nos conhece, e que Ele verdadeiramente, ao conhecer nossas necessidades, supre cada uma delas. E Ele faz isso segundo sua riqueza, de acordo com a sua riqueza. Eles não deram, não é? O Senhor Deus não nos dará da sua riqueza, recorrendo à sua riqueza para dela dar. Uma pessoa rica, que pode dar 1 milhão, ela dá 10 reais, ela deu das riquezas, mas se ela der 100 mil, ela deu de acordo com as suas riquezas. E o apóstolo está dizendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo, de acordo com sua riqueza, na glória de Cristo Jesus, na glória em Cristo Jesus. No grego temos literalmente em glória, para dizer de modo glorioso, de modo que a glória de Deus será manifestada quando as pessoas contemplarem o suprimento de cada uma e de todas as nossas necessidades. Em nossa tradução, na glória, nos faz pensar
que essas necessidades serão supridas na glória, lá no futuro e no além, em Cristo Jesus. Mas eu prefiro as traduções que dizem em glória, em Cristo. Se você estiver em Cristo, em sua glória e de modo glorioso, Deus, segundo suas riquezas, Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Por isso, o apóstolo declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele termina dizendo: ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu oro, meu amigo, minha amiga, para que você conheça o Deus vivo e verdadeiro. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só Jesus Cristo revelou quem é o verdadeiro Deus. Se você quer conhecer quem é o verdadeiro Deus, o Criador, o único, leia os Evangelhos, ouça a palavra de Jesus Cristo, creia no Deus e Pai de Jesus Cristo, creia no Filho de Deus, de modo que você possa dizer: meu Deus, meu Pai, meu Rei. Assim você falará como uma pessoa que foi alcançada pela graça do Deus Altíssimo. Eu oro para que Ele te abençoe rica e abundantemente.